Caderno de 1943 de Maria Valtorta, capítulo 5. 10 de maio. Meu jardineiro me deu um lírio, violetas primeiro, minhas queridas violetas que foram todas arrancadas pela arrogância alheia e que nasceram espontaneamente depois de mais de 3 anos que se foram, nas caixas do terraço. Mas desde que sejam violetas, não é muito de surpreender, não é? O próprio vento pôde carregar as sementes. Um passarinho pôde fazê-los cair de seu bico. Mais um lírio. A planta de lírio só se propaga por bulbo, e um bulbo de lírio é muito grande e pesado para o vento, com suas asas ou um passarinho com seu bico carregar. No entanto, nasceu na caixa da varanda. Muitos podem dizer que estou louca, mas eu afirmo que este nascimento de um lírio como este realmente é milagroso. E vejo neste milagre uma bondade primorosa e uma resposta querida do meu Jesus. Ele sabe como eu amo os lírios e como sofro de vê-los todos arrancados do canteiro de flores no meu quintal. Ele sabe que os amo como uma flor e como um símbolo e sabe que medo, que pena eu tinha no coração, pensando que talvez o meu lírio não fosse mais puro e intacto. E ele, de alguns torrões agora estéreis e coxos, endurecidos, negligenciados, dá origem a um lírio. Ele pôde fazê-lo bem. Ele que criou os lírios dos vales e que os nomeia com tanto amor em seu evangelho. Por que eu deveria duvidar da proveniência desta flor? O Jesus que deu a Teresina a neve para o dia de seu vestido, não pode dar a Maria uma flor de neve? Ai de mim! Se uma mão humana o quebrar, parece-me um sacrilégio e eu teria uma grande dor. Escrevo também isto, que para alguns pode parecer insignificante, e que para mim é uma coisa muito profunda. Essa é também uma carícia do meu Deus, uma bondade dele que confirma e reafirma a doce sensação de 2 de março passado. Uma sensação ressentida, ainda que mais levemente nestes dias. Oh, paraíso! O que você será se aqui apenas tocá-lo levemente? É tal felicidade? Estou cansada e exausta e meu coração está ansioso com tantas coisas. Estou a pensar no meu povo da Calábria. Tenho-lhes escrito muito nos últimos dias, falando abertamente de Deus e dos deveres de um cristão perante a morte. Penso na Clotilde paralisada, penso na Paola, no Giuseppe das teorias, louco, penso em todos, como eles vão morrer. E se eles têm que morrer? Que a mão que semeou lírios e violetas para a pobre Maria desça sobre esses corações e os atraia para si. A abadesa dos trapistas me escreve e eu lhe escrevi. Estou feliz por ter rezado e rezar, assim pela unidade das igrejas. Eu não sabia que as pessoas oravam por isso. Jesus, meu único mestre, me orientou como sempre, também nisso. Assim como ele me guiou até sua serva, Irmã Maria Gabriela, tenho realmente a sensação de estar sendo segurada pela mão daquele que me conduz onde posso encontrar boas almas, que por estarem na glória possam me ajudar com suas doutrinas de santidade e aumentar minha obra de santificação. Posso dizer que nunca me ocorreu tentar conhecer uma vida na qual não encontrasse semelhança com a minha. Semelhança muito maior e mais perfeita, mas que sempre é semelhança. Li infinitas vidas, mas por minha conta. Sempre comprei essas que têm pontos de contato com minha vida mesquinha e pelas repercussões que tem em mim. Enquanto os outros me despertam uma admiração estéril e pronto, compreendo que também estou na mesma esteira, embora muito atrasada, do amor ousado, da imolação da confiança. Encontro na vida da irmã Maria Gabriela frases iguais, nas menores palavras as minhas, e isso me emociona muito. Sinto que onde reina Jesus, Senhor absoluto do nosso ego. Não entendi nada dessa parte. Sinto que onde reina Jesus, Senhor absoluto da nossa vida, não de ego, né? As almas, como harpas tocadas pela mesma mão, dão o mesmo som, mais ou menos forte segundo a sua perfeição, mas sempre as mesmas notas. Aí tem várias explicações aqui. Né? A Maria Gabriela é Maria Gabriela Sachedo, uma monja trapista oferecida pela Unidade Cristã, proclamada beata em 1983. Os meus da Calábria eram os
Belfante, parentes de minha mãe, ricos donos de hotéis em Reggio Calabria. Passara com eles longas férias, de 10 de outubro de 1920 a 2 de agosto de 1922, conforme relata na sua autobiografia. Teresina é Teresa do Menino Jesus de Liseusa, Terezinha. Tá. Vamos já direto ler o capítulo seguinte, para não ficar tão longo. Tão pequeno, o trecho. 13 de maio de 1943, manhã. Há pouco você voltou para me dizer para escrever. A fadiga física não é nada comparada ao esforço moral que tenho que fazer para levantar os véus além dos quais está o sobrenatural. Por quê? Por várias razões. A primeira é que me parece que estou cometendo quase uma profanação ao dar a conhecer os segredos de Deus em mim. E sempre temo que isso, se não a profanação, é claro, a proclamação, possa produzir um castigo para mim, o de ser privada de carícias divinas e palavras divinas. É sempre um pouco egoísta, nós os vivos. E não se pense que o que Deus nos dá possa dar alegria aos outros e que, sendo algo de Deus, Pai de todos, não nos seja lícito ser avarentos e privar nossos irmãos disso. A segunda razão é que um resquício de desconfiança humana em relação a mim, em relação aos outros, sempre me faz pensar se o que sinto como sobrenatural não deve ser avaliado por mim como uma ilusão e pelos outros como um desabafo. Já ouvi tanto que estou louca, que acho que o próximo ainda pode me colocar nessa categoria. A terceira razão é que tenho medo desses favores, místicos. Medo porque sempre tenho medo de que possam ser um engano de Satanás, Será possível que eu nada, possa merecer esses favores do meu rei? E temo que eles provoquem orgulho em mim. Sinto que se me orgulhasse disso, mesmo que por um momento eles cessariam imediatamente os meus dons. Não só isso, mas também eu ficaria sem aquele mínimo de sobrenatural que é comum a tantos. Em punição pelo meu orgulho. Tenho certeza de que Jesus me puniria assim. Não conhece Jesus, Mas tá bom. E agora que lhe contei as razões... Ela tá conhecendo Jesus ainda, E agora que lhe contei as razões pelas quais não gosto de falar, direi-lhe as razões pelas quais me sinto não iludida, tomando larvas delirantes por verdades sobrenaturais e palavras demoníacas por palavras divinas. Estou certa, pela doçura e pela paz que me invadem depois dessas palavras e dessas carícias, e pela força que me atinge, obrigando-me a ouvi-los e a escrever-lhes, sem poder mudar uma palavra. A doce força com que sou obrigada a ouvi-los ou a escrever-lhes, e sempre nos momentos que fogem à minha vontade de ouvir essas coisas. Por favor, acreditem que não faço nada para me colocar. Direi o seguinte, na posição receptora. Sinto, se for o caso, uma força mais forte que me diz: faça isso conhecido, cala a boca, toda essa outra. Ao medo dela, Faça isso conhecido e cala a boca para essa voz que está te atrapalhando toda, E com essa doce arrogância não há compromisso. Mas não há nada meu. Se eu também penso, fico triste, Jesus está em silêncio. Ou se ele se faz ouvir, para me consolar um pouco, tenho a certeza de que ele continua calado. Só quando ele quer fazer-se ouvir. Ou então, mesmo que eu esteja ocupado em outra coisa, qualquer outra que talvez me incite a fazer, tenho que parar e cuidar somente de Jesus. Como se, pelo meu estilo, eu preferisse uma forma de dizer a outra e tentasse mudar, não consigo. Assim está dito, e assim deve permanecer. Também esta manhã, ele me disse para escrever essas sensações passadas. Eu disse a ele que não poderia repetir essas palavras exatamente agora e, portanto, não as repito. Não deve haver nada meu. Não mais posso dar-lhe uma pequena enumeração das coisas que eu senti. Como eu já vos disse várias vezes, em muitas ocasiões sonhei com Jesus, Maria e os santos. Mas enquanto Jesus estava sempre vivo, a Virgem e os santos eram como estátuas ou pinturas, figurações. Apenas um frade franciscano, que certamente foi um santo, eu vi 2 vezes como uma pessoa viva. E um me disse que todos os males, o que eu tinha lá me mataria. E tocou meus pulmões. Tive esse sonho há 7 anos, quando não tinha nada nos pulmões.
A outra vez, o mesmo frade franciscano, que não me parecia nem São Francisco nem Santo Antônio, com um rosto de luz me disse: você merecia mais com essa doença do que uma freira em um convento. Cada ano da sua família vale uma vida conventual. Isso ele me respondeu porque, vendo a morte à espreita, eu me preocupava por ter feito tão pouco. Meu superior, que morreu em 1925, me manteve longe da morte, me escondeu dela dizendo: ainda haverá mais outros anos. E então eu disse: mas o que eu faço? Nada? Eu era freira. E foi então que o frade me disse essas palavras: como eu te disse, eu só vi meu anjo dessa vez. Mas às vezes me sinto como uma brisa soprando no meu rosto e acho que é meu anjo bom que me refresca nos momentos em que estou desanimada, que não consigo sacudir o ventilador. No verão de 1934, esse sentimento durou meses, meses de contínuo perigo mortal. Fora isso, meu anjo finge de morto, aquele que me protegeu tão bem, gritando nos sulcos do fogo da terra de lavoro, que me ajudou na síncope de 4 de janeiro de 1932, nunca apareceu ou se fez ouvir claramente, exceto dessa vez. Se não foi ele que plantou agora o lírio e as violetas, tirando-os dos jardins fornecidos, quem sabe? Em vez disso, vi e falei em sonho com o padre Pio de Pietrelcina. Eu vi, sempre em sonho e êxtase, depois da Santa Missa. Vi seu olhar penetrante e senti a cicatriz dos estigmas na minha mão, como quando ele me pegou pela mão. E não em sonho, mas bem acordada, senti seu perfume. Nenhum jardim cheio de flores em plena floração pode emanar as fragrâncias celestiais que encheram meu quarto na noite entre 25 e 26 de julho de 1941 e a tarde de 21 de setembro de 1942. No momento em que um amigo nosso falava de mim ao pai, eu estava sem saber que partira para São Giovanni Rotondo. Ambas as vezes obtive então as graças solicitadas. O perfume também foi cheirado por Marta de Ciotti, minha companheira. Foi tão alto que a acordou. Então parou tão repentinamente quanto tinha vindo. Mas cheirar o perfume é uma coisa comum. Mesmo esta manhã, depois da minha impiedosa noite de agonia, eu senti. Na verdade, ela me acordou do sono. Esse cheiro me acordou do sono que me levou ao amanhecer. Eram 6 horas quando acordei. A janela estava fechada. Não tenho flores no meu quarto à noite. Não tenho perfumes. A porta estava fechada, portanto nenhum cheiro poderia penetrar de fora. Era como uma coluna de fragrância do lado direito da cama. Quando veio, desapareceu, deixando uma doçura em meu coração. Dizer que é o cheiro dessa ou daquela flor é um eufemismo. Todas as fragrâncias estão neste perfume. As veias odoríferas se misturam como se as almas de todas as flores criadas estivessem se agitando em uma corola celestial. E agora chegamos às sensações mais claras que todas vêm de Jesus. Sim, é só Ele que se revela assim. Mencionei-lhe a sensação de ter em mim o olhar de Jesus e de olhar através de seus olhos os meus semelhantes. Isso é muito difícil de explicar e aconteceu por muitos anos seguidos, quando eu ainda estava andando. Depois houve, direi, o seguinte: as invasões do amor, os solavancos do amor, atormentando em sua doçura. Era como se Deus se precipitasse em mim com sua vontade de ser amado. Isso também está mal explicado. Estes duraram e ainda duram. Mas como surgiram manifestações mais vivas, direi que as sinto menos. Talvez seja porque eu me estabeleci neles. Quando você está firme em um lugar, bem aterrado, não há mais choques, você não acha? Há 2 anos, pela primeira vez, senti uma voz, sem som, respondendo às minhas perguntas. Perguntas que me faço meditando sobre isso ou aquilo, e com a voz uma visão mental. Eu me lembro bem, foi depois da discussão com meu primo, o espírita. Eu havia respondido uma carta zombeteira e picante dele 3 horas depois, enquanto eu refletia sobre a escrita, agora já enviada, e me aplaudia, trazendo razões humanas. E um pouco mais que humanas para aprovar minha carta de fogo. Senti uma voz: não julgue. Você não pode saber de nada. Há coisas que eu permito, há outras que eu provoco, e nenhum é sem propósito, e nenhum é entendido de forma justa por vocês humanos. Só eu sou juiz e salvador. Pensem quantos de meus servos foram silenciados por demônios porque falaram palavras repetidas vindas das áreas de mistério. Pensem quantos outros cuja vida sempre pareceu fluir na mais rigorosa observância da lei de Deus e da minha igreja estão agora entre os condenados por mim. Não julgue e não tenha medo. Eu estou com você. Veja, tenha um instante de percepção da minha luz e você verá que a luz humana
mais viva é a escuridão comparada à minha luz. E eu vi como abrir uma porta, uma grande porta de bronze pesada alta. Ela girou nas dobradiças com um som de harpa. Não vi quem a empurrou para abrir devagar. Da fresta filtrada uma luz tão brilhante, tão festiva, tão... Não há adjetivo para descrever essa luz, que me encheu de céu. A porta continuou a se abrir e do espaço cada vez mais amplo, um rio de raios de ouro, pérolas, topázios, diamantes, todas as gemas iluminadas me abraçavam, me submergiam, incluindo nessa luz que é preciso amar a todos, não julgar ninguém, perdoar tudo, viver só de Deus. 2 anos se passaram, mas ainda vejo aquele esplendor. Depois da Semana Santa de 1942, na verdade, a Semana da Paixão. Na quarta da paixão, de repente, uma frase soou no meu ouvido. Tão vívida é a impressão que posso realmente dizer tocou, embora não tenha ouvido nenhum som dos que eu te dei. Nenhum pereceu, exceto o filho da perdição. E isso para que você também conhecesse a amargura de não poder salvar todos os seus. Como você vê, uma frase que é meio angélica e, portanto, antiga, e meio nova, uma frase capaz de causar perplexidade, porque Jesus me deu muitos parentes, amigos, mestres, condiscípulos e discípulos, muitos por quem sofri, agi, rezei. Entre esses muitos eu tive mais de um que me decepcionou em minha sede de amor espiritual. Portanto, eu poderia ficar perplexa com a pessoa definida filho da perdição. Mas quando Jesus fala, mesmo que a frase seja aparentemente enigmática, para a maioria das pessoas está unida a uma luz tão especial que a alma, quem a frase é dita, entende exatamente a quem é aludido por Cristo. Judas Iscariotes. Compreendi, portanto, que o filho da perdição era uma das minhas filhas da associação, uma pela qual eu tinha feito tanto, levando no coração salvá-la porque eu tinha entendido sua natureza. Aparentemente, no ano passado não havia nada que nos fizesse pensar no seu erro, mas eu entendi. Aumentei então minhas orações por ela e só pude evitar um crime de infanticídio. Na Sexta-feira Santa vi pela primeira vez Jesus crucificado entre os 2 ladrões no cume do Gólgota, uma visão que durou meses, não contínua, mas muito frequente. Jesus apareceu para mim contra um céu escuro, em uma luz lívida, nu contra a luz escura, um corpo muito comprido e esbelto, muito branco, como se estivesse desmaiado, um véu azul claro nos lombos, o rosto dobrado sobre o peito no abandono da morte, com cabelos que a sombreavam. A cruz estava sempre na direção do leste. Eu vi o ladrão da esquerda bem e o da direita mal, mas eles estavam vivos. Jesus estava morto. Às vezes ainda vejo Jesus na cruz, mas agora ele está sempre sozinho. Tanto quanto eu acho. Eu nunca vi uma pintura como esta. Em junho, sob essa impressão, escrevi o seguinte poema. Fazia anos que eu não tinha mais, porque de tanta dor a veia poética secou como uma flor morrendo. Escrevo para você não porque seja uma obra-prima, mas porque dá a impressão de minhas impressões depois dessa visão e as torna melhores do que as minhas frases em prosa. Imediatamente depois, também escrevi isso para a Virgem Maria, embora a Madonna não veja e nunca ouça. Eu copio os 2. À esquerda é a montanha com rocha áspera. O céu se acomoda em sua dor, enquanto você desmaiou gota a gota, no alto pico por nós. Senhor, fique com os braços estendidos em uma cruz, com a cabeça baixada sob a coroa, o olhar velado, a voz apagada, vivo apenas o coração que estimula a dor. Você olha para o ódio dos homens e a guerra que mata de fome mata. E indo final, semeia feras por toda a parte, por toda a terra. E o homem sempre prefere o mal, ao bem que é seu filho, a paz, que é flor sagrada de um canteiro celeste, ao amor que é todo egoísta, em que todo egoísta se cala, ao fé, a vida só dos povos. E tu de novo sim, mais uma vez, sobes ao teu calvário por nós. Por nós te ofereces, hóstia que redime os nossos mares, e no madeiro alto para o céu sofres. Porque recentemente ascendeu, você está na cruz dolorosa? O homem, de louca ganância e raiva inflamada contra si mesmo, se enfurece e doma. Não é até que, conquistado na lama triste, de onde ele o atrai para o destino superior, ele é novamente contra você, Cristo. Ele ataca com a fúria cega da morte. No entanto, tu voltas para o homem que te quer ofender.
para espiar, pois tu te fizeste um escudo para nós, contra os tremendos raios do teu pai, sozinho, lívido, no último espasmo, levantado o rosto, clamas. Está tudo acabado por esta hora. Pai, perdoa, céu para eles, eu os redimi mais uma vez. A Virgem. Ave Maria, tu que és a santa, protege esta piedosa jovem. Tu que estás cheia, doce Maria, de tanta graça, pois o Senhor que está com você e você com ele, você bem-aventurada entre as criaturas, defenda-as das armadilhas escuras e dos dias tristes e sombrios. Para aquela filha que você teve em seu ventre, para aquele filho que você teve em seu ventre enquanto virgem, que é Jesus misericordioso. Vire o olhar de seu amante, rainha, você é dos selados. Santa Maria, rogai por nós mortais. Sem você, muito nossa vida, nossa mãe, é como um Arundine perdido, com asas cansadas de tanto voar, ou uma nave espacial sacudida pela fúria das ondas sobrepostas. Ah, você acalma a nuvem nas águas bravas, que você é a estrela do mar. Na vida e mais na hora em que as luzes se apagam para nós as trevas da morte, e você, Virgem Mãe, abre-nos as portas eternas e leva-nos para o céu. Estou feliz por ter feito essas minhas duas últimas bagunças poéticas para Jesus e Maria. Se até as rimas são ruins, não importa. Jesus os classifica para mim com uma boa nota, porque ele não olha para a métrica, mas para o amor. E em junho, esta noite em que eu estava entre a vida e a morte, também ouvi aquela filha me chamar, aquela que Jesus mostrou como a filha da perdição, que estava em Roma, um grito de infinita invocação. Senhorita, senhorita, não está olhando para mim? Você não pode me ouvir? Você não me ama mais? Eu ouvi distintamente, ninguém mais ouviu. 1 mês e meio depois eu soube dela, em sua casa, a verdade sobre sua ausência, um filho. E naquela noite desesperada ela estava ali para se matar. E me chamou para resistir à tentação. Ela tinha me chamado com sua alma, eu que não sabia de nada específico, que acreditava que ela estava para trabalhar lá fora, que não queria acreditar naquela voz de quarta-feira apaixonada. Então, às vezes, eu via Jesus como uma criança de 7 ou 10 anos. Lindo, Jesus, o homem na plenitude da virilidade, ainda mais bonito, mas a sensação mais doce, plena e sensível que tive em 2 de março deste ano. Não ria, padre, que é o padre que está ouvindo isso, mas recebi na manhã da morte de Giacomino, meu pobre passarinho. Eu estava chorando porque eu sou uma tola. Eu estava chorando porque eu gosto muito de tudo. Eu estava chorando porque na minha segregação como uma menina doente de 10 anos eu tenho um desejo real de afetos ao meu redor, mesmo que sejam afetos de animais. E reclamei. Lentamente com Jesus eu disse-lhe: no entanto, podias tê-lo deixado comigo, você me deu, porque você me tirou isso de mim. Você também está com ciúmes de um pássaro? Então concluí, bem, leve essa minha dor também, eu ofereço a você com todo o resto pelo que você sabe. E então senti 2 braços me envolverem e me puxarem contra um coração. Com minha cabeça em um ombro, senti o calor de uma carne contra a minha bochecha, a respiração e as batidas de um coração dentro de um peito vivo. Abandonei-me a esse abraço, ouvindo uma voz murmurar em meus cabelos da cabeça: mas eu fico com você e te seguro no meu coração. Não chore porque eu te amo. E não chorei mais, e não senti mais dor. Você percebe que quando um pássaro ou um cachorro morre, são gritos que duram meses. Naquele dia tudo terminou com o abraço de Jesus, às vezes menos intenso, se repete. Então, com a Sexta-feira Santa deste ano, ou seja, 23 de abril, o primeiro ditado de Jesus a 1º de maio, o segundo, agora. Então eu realmente disse tudo, e paro com meus ombros tão quebrados que me parece que eu carreguei a cruz para cima e para baixo no Calvário, né? Ela está falando que ela escreveu muito. Eu falei muito. Jesus, eu confio em vós,